Eu saí até do grupo da minha família, coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Eu acho que eu pedi divórcio todos os dias pro meu marido. Quando a gente pensa na menopausa, a primeira coisa seria interessante pensar o que realmente é menopausa. A gente sabe que tem a ver com a menstruação e acaba rolando aquela história, né, de todos esses sintomas. Mas o que é a menopausa? A menopausa nada mais é do que um diagnóstico clínico da mulher. A gente literalmente entra na menopausa e passa o resto da nossa vida nessa fase. Por quê? Ela é diagnosticada a partir de uma mulher que está há 1 ano sem menstruar. Ou seja, a gente dá um diagnóstico que já aconteceu. Você vai procurar um ginecologista, você vai procurar um médico, ele vai perguntar: quando foi sua última menstruação? Diz: doutor, eu menstruei a última vez, nossa, há 1 ano. Pronto. Se você está na idade e se a gente tiver uma confirmação laboratorial disso, sim, você está na menopausa. Lívia, tem gente que não tem sintomas? Sim, tem gente que não tem sintomas, tá? As coisas são muito discretas, as apresentações são mais leves, não são tão robustas. Em compensação, tem mulheres que são extremamente sintomáticas, tá? As duas estão na menopausa e tá tudo bem. Mas a gente sabe que tem muitas mulheres que vivem em situações que 1 ano sem menstruar não facilita o diagnóstico. Eu, por exemplo, usei um DIU hormonal. Eu não estava menstruando. Como eu descobri que eu entrei na menopausa? Pelos meus sintomas. Os meus sintomas começaram a aparecer de forma muito robusta. Eu tive muitos calores, que a gente chama de fogachos. E não é um calor normal. É um calor que sufoca. É um quente que sobe, dá um vermelhidão, dá uma agonia. E depois ele vai embora e parece que dá até um frio depois. E fica na história, principalmente quando ele vem à noite. Tira a coberta, põe a coberta. Tira a coberta e põe a coberta. Esse foi um dos sintomas que eu tive. E tive muito forte. Irritabilidade também pode ser um dos sintomas. A gente fica sem paciência nenhuma. Quer gritar com todo mundo. Sabe aquela história? Eu passei minha vida inteira tolerando tal coisa. E a pessoa vem... Nossa, é um vrá. Que a gente corta qualquer assunto. Eu saí até do grupo da minha família. Coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Eu acho que eu pedi divórcio todos os dias pro meu marido. Até eu descobrir que eu podia fazer a reposição hormonal. Que foi uma batalha na minha cabeça por ser ginecologista. Eu sempre trabalhei com mulheres, sempre indiquei a reposição hormonal para as mulheres. Hoje, graças a Deus, a gente tem um respaldo científico melhor para falar sobre reposição hormonal. Antigamente era um tabu muito grande, existiam muitos estudos inadequados que as pessoas se baseavam e vinham falar sobre causa câncer de mama, isso faz mal para a saúde, não pode fazer isso. E eu peguei um pouco da minha formação ainda um pouco carregada desses artigos. Hoje a gente já sabe que a reposição hormonal ela não é só um aliado para diminuir nossos sintomas, fazer a gente viver melhor, como ela é uma profilaxia para o nosso envelhecimento. Envelhecer é uma coisa natural. Todo mundo envelhece. Mas a gente pode escolher envelhecer bem. Senão a gente vai ter que aceitar certas situações do nosso envelhecimento natural. A história natural da nossa vida. E o que seria isso, por exemplo? Aumento da chance de eu infartar. A mulher menopausada tem uma incidência maior de infarto. Alzheimer, por exemplo. Sarcopenia, que é a perda da musculatura, a perda na nossa condição muscular, facilitando a gente ter fraturas, lesões articulares. Quando a gente entra com terapia de reposição hormonal em tempo hábil, descobrindo exatamente se esse teu sintoma é um sinal de menopausa, se hormonalmente, no caso das mulheres que já não menstruam, se hormonalmente você já está nessa fase, a reposição hormonal virá para prevenir essas coisas. Não só diminuir sintomas, mas como prevenir
e fazer com que a gente envelheça com uma melhor qualidade. Além da reposição hormonal, a gente também tem tecnologia. Aquela mulher que está na menopausa ou no climatério, que o que é o climatério? Ele é aquela fase que vem antes da menopausa, que muitas das vezes é bem sintomática. Às vezes até mais sintomática do que a menopausa em si. Que vem a mulher já ainda menstrua ou ainda não tem aquelas mudanças laboratoriais tão características da menopausa no exame, mas já tem sintomas. E aí a gente lança a mão de algumas tecnologias para tratar coisas específicas. Por exemplo, perda urinária. Às vezes a gente não gosta nem de contar, né? Mas, gente, experimenta contar para uma amiga que você hoje perde urina. Eu duvido que rapidinho não pipoque várias conhecidas, amigas e familiares que dizem assim, nossa, eu também faço isso. Eu tô dançando escapa, um xixi, ou eu tô rindo, tô tossindo. A gente não gosta de contar, mas isso acontece. E a gente pode usar, por exemplo, uma tecnologia chamada laser. Você já ouviu falar do laser? O laser é uma tecnologia que hoje a gente usa em vários lugares, não só na medicina, mas a medicina usa isso muito e é extremamente satisfatório, tanto para a mulher que trata quanto para nós médicos, porque é uma tecnologia boa, é uma tecnologia segura e com resultados excelentes. A gente pode usar o laser vaginal, por exemplo, para incontinência urinária, esses escapezinhos que a gente tem. A gente já pode tratar, por exemplo, uma coisa que é muito comum, que é mais comum na parte da menopausa em si, não tanto no climatério, que é o ressecamento vaginal. Aquela relação sexual que fica dolorida, porque você se sente completamente seca. O laser é maravilhoso para tratar isso, porque ele estimula o colágeno vaginal. Além disso, olha que interessante, o laser também pode vir para tratamento de uma coisa que também a gente não gosta de contar, que é o escurecimento da região íntima. O escurecimento ele pode ser ocasionado por depilações de repetição, por doenças, por exemplo, diabetes causa o escurecimento. Quem tem síndrome dos ovários policísticos pode ter um escurecimento maior e o envelhecimento. Ele também causa um escurecimento com perda dessa tonicidade que a gente tem na vulva e ela fica assim murchinha. Tá tudo bem, mas a gente também pode usar o laser a nosso favor. Igual a gente faz no rosto, os liftings do rosto que a gente faz com laser, a gente pode fazer na vulva, melhorando tanto a coloração quanto a resistência dessa pele. O laser também é utilizado para mulheres que têm infecções de repetição. Aquela mulher que tem uma candidíase de repetição, que é muito comum aumentar nessa fase da menopausa. A gente pode ajudar também com laser, porque ele melhora a lubrificação da vagina, deixando a vagina mais resistente para lutar contra essas infecções. Infecção urinária também, porque a gente tem uma frouxidão da uretra, permitindo mais ainda a ascensão dessa bactéria. E aí a gente pode ter mais infecção urinária. Você aliar a tecnologia, por exemplo, a uma fisioterapia pélvica, nossa, a gente tem um resultado brilhante para isso. É muito legal a gente ter conhecimento, né? Porque assim ele pode vir a nosso favor em situações tão constrangedoras. Hoje, eu tenho 43 anos, ainda não posso dizer exatamente que eu estou na menopausa, ainda estou no processo, mas eu comecei a ter meus sintomas aos 40 anos. Foi chocante para mim, porque das primeiras coisas que eu tive foi o calor e a irritabilidade. E é muito complicado, porque você nunca pensa que pode ser o hormônio. Você pensa que você está cansada, você está trabalhando muito, você está estressada com os filhos, porque é real, né? É real tudo isso, né? É a vida que está muito corrida. Eu não estou dormindo direito. Eu me lembro de falar com o Marcelo e dizer assim, nossa, tá difícil, né? Tô irritada.
E eu sempre dormi muito bem e eu comecei a ter umas insônias, né? Tipo, deitava morta de cansada com as crianças, eu sempre apaguei, vou fazer a criança dormir, pá, dormia. Isso começou a não acontecer. E eu me espantava, era 3, 4 da manhã e eu estava completamente acordada. E virava para um lado, virava para o outro, não conseguia dormir. E num bate-papo com o Marcelo, ele falou assim, acho que você deveria dosar seus hormônios. E eu fui fazer. E aí foi quando eu me deparei com uma mudança hormonal bem significativa. 40 anos, eu não estava esperando. Foi difícil, mas naquela hora eu briguei um pouco contra, conversei bastante com o Marcelo e ele me incentivou muito. Lívia, bora fazer uma reposição, tu és muito nova. Eu disse, meu Deus, mas será que é isso mesmo? Aquela hora você não quer acreditar, eu busquei um colega, uma outra colega, sabe aquele negócio? Doutora Maria Fernanda, doutora Bruna. E aí quando eu vi realmente estava caindo meus hormônios e eu estava vivendo um climatério. E aí comecei a fazer reposição hormonal. E foi muito bom para mim. Foi muito bom para mim. Porque nessa fase, apesar de eu não ter entrado ainda na menopausa propriamente dita, eu percebi que quando eu repunha os hormônios, eu via as coisas mais fáceis. Porque antes de repor, gente, eu não conseguia conversar. Eu tava numa falência mental, sabe? Eu não queria falar, eu não queria confraternizar com as pessoas. Eu não queria. De manhã, para eu me levantar, era um desafio. Era muito desafiador. Meu Deus, de novo eu tenho que levantar e eu tenho que botar as crianças para tomar café, para arrumar a escola. Aquilo ali estava virando, tipo, uma coisa que era do dia a dia. Estava sendo exaustivo para mim. E quando eu comecei a repor, eu percebi que realmente eu tive uma melhora muito grande dos sintomas. E por incrível que pareça, apesar de eu ser ginecologista, eu busquei uma pós-graduação em hormônios, né, na parte endócrina da mulher, para poder entender melhor essa fase que eu estava vivendo. E eu sabia que dessa forma eu ia poder ajudar melhor as minhas pacientes. E consegui entender um mundo novo, né? Vivendo na pele todos aqueles sintomas que às vezes minhas pacientes me traziam. Dificuldade nas relações, não estou falando só com os parceiros, mas minhas relações de família, minhas relações com as amigas. Eu fugia de encontros. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de rir, de passear, de dançar e eu não queria fazer mais nada. Eu queria ficar em casa. Falta de paciência para estudar com as crianças. E isso foi sendo muito complexo para mim. E aí eu entendi que muitas pessoas me falavam isso no consultório e às vezes eu dizia, procura descansar mais um pouco. Mas descansar mais não significava melhora. Eu descansava e eu não melhorava. E a reposição hormonal realmente me abriu os olhos com relação a tudo isso. A importância disso. Não só a reposição hormonal no sentido de me sentir bem e disposta, mas a reposição hormonal no sentido de perceber que eu ainda estava viva, apesar dos meus 40 anos. Meu Deus, muito jovem. Me sinto jovem, sou jovem. Agora 43 anos. E eu vi que dava realmente para a gente viver melhor e pensar no futuro. O Marcelo está nessa pegada muito do esporte, do triatlo, e isso me incentivou mais esse último ano a voltar a fazer atividade física. E eu também vi na atividade física o quanto que ela é importante. Você estudar e ler isso num livro é lindo, é maravilhoso. Mas você ver isso funcionar com você, eu acho que você consegue entender a vida com outros olhos, sabe? E para mim também foi assim. Eu voltei a fazer atividade física. E voltei a perceber que as dores articulares que eu sentia melhoravam. Não foi só a reposição hormonal, foi também minha atividade física. Que mais? Minha terapia. Eu faço terapia.
E isso é muito bom, porque me ajuda a pensar melhor nas coisas. A reposição hormonal ajuda e a terapia ajuda. O que falar da perda da libido de uma mulher 40 a mais? É muito comum. Então, atividade física ajuda muito. Reposição hormonal, ela vem como a cereja do bolo. Ajuda tudo. E a nossa tecnologia aliada a isso também é ótima. O laser ajuda muito também para isso. Toda essa parte que a gente lida com essas mulheres 40 a mais, quando a gente compartilha, quando a gente percebe que mais pessoas vivem isso, e a gente consegue ver que é normal você sentir, e que você pode sim achar normal, porém não querer viver isso dessa forma, é muito bacana, né? E saber que a gente tem o que fazer. A gente tem técnicas, a gente tem medicações, a gente tem terapias, a gente tem muitas coisas que a gente pode fazer e a gente pode conversar sobre isso. E tá tudo bem viver isso. Eu não me sinto mais velha por isso. Eu me sinto mais madura para entender e saber como lidar com essa fase. Que eu acho que isso faz a gente pensar diferente. E ser mais compreensiva com a outra que tá vivendo também nessa fase da vida. Que tal a gente bater um papo aqui sobre várias coisas de mulheres? Vai ser legal, né? Vamos comigo?